Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CDN que nos acompanham na manhã deste sábado, 21 de janeiro de 2023. Está no ar o programa Análise, que tem a parceria de Cotricel, que agradece a todos que cooperaram ao longo do ano que passou. Em 2023, seguiremos compartilhando o amor pela terra e colhendo os novos frutos para alimentar o mundo. Nós vamos juntos até às 11h30. E no programa de hoje, na técnica, nós temos Fernando Barcelos. Você pode acompanhar o programa pela Rádio CDN 93.5 FM, pela TV Diário nos canais 26 e 526 da NET, ou então pelo nosso site, através do player, ou pelo aplicativo do Grupo Diário. E na próxima semana, a partir de segunda-feira, o programa fica disponível no YouTube do Grupo também. Hoje nós vamos tratar sobre os cuidados ao pegar a estrada para viajar nas férias, tanto com o veículo quanto com o trajeto da viagem. Por isso, convidamos a participar conosco o engenheiro mecânico Luciano Sokol, ele que é empresário e proprietário da Automotive. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Bem-vindo. Bem, como o verão é a época de férias, né? Muitas pessoas optam por viajar de carro, mas sempre é preciso ter um cuidado, né, quando se vai ter esse tipo de viagem, tanto com as regras de trânsito, né, com o trajeto e com a manutenção do carro, né? Então, para a gente iniciar a conversa de hoje, vamos começar pelo início mesmo, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho do que é o básico, né, inicial, antes da pessoa pegar a estrada, o mais básico, assim, depois a gente avança na conversa, por favor. Bom, primeiro que a gente tem que pensar no conceito de segurança, ela envolve uma manutenção preventiva, tá? Ou seja, sempre tá com o carro em dia. O que a gente considera o carro em dia? Pelo menos a cada 6 meses você dá uma conferida no estado geral do veículo, né? Troca de óleo e filtros geralmente acontece no prazo de 1 ano, ou algumas pessoas antecipam conforme o uso, tá? Mas o que é muito importante para quem vai pegar a estrada é relativo à sua segurança, né? E envolve segurança, manutenção da dirigibilidade, ou seja, manter a estabilidade do carro, e capacidade de frenagem principalmente, né? Ou seja, amortecedores, toda a parte de suspensão e freios, elas obrigatoriamente têm que estar em dia, né? Claro que existem demais cuidados, né? A injeção eletrônica tem que estar tudo corretinho para você não desperdiçar combustível, economizar dinheiro, já que tu está indo viajar, vamos fazer uma média boa, né? Mas de modo geral, o mais importante é tu manter a tua segurança sempre. E aí nós vamos falar em limpadores de para-brisa, né? Se tu pegar uma chuva durante o trajeto, esse limpador de para-brisa tem que estar em condições de realmente permitir a limpeza do para-brisa que você desde possa enxergar. Os mais pequenos detalhes no veículo, como o limpador, né? Como o limpador de para-brisa, como outros tipos de cuidado também. Sim, né? Pneus principalmente, né? Então existe um conjunto, a gente não pode elencar né, ou 2 itens, porque envolve o conjunto do veículo mesmo. Iluminação, né, buzina, que é obrigatório também, tu não tomar uma multa, ou durante uma frenagem tu precisar usar essa buzina como alerta. Então tem várias coisas aí que são complementares. E para você não chegar antes de uma viagem e ter um custo muito elevado, e a gente sempre fala na empresa, com relação a isso daí, faça uma manutenção preventiva, tá? O custo médio de uma manutenção corretiva, se ela não for nada grave, é no mínimo 5 vezes maior da preventiva. Ou seja, tu poderia, teoricamente, ter dinheiro nessa corretiva para fazer manutenção no teu carro por 2 anos. Né? No mínimo 2 anos. E de quanto em quanto tempo seria essa manutenção preventiva? O ideal, claro, tá, né? Então vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito de salientar é que o brasileiro não gosta de ler manual, tá? O brasileiro vai usando e conforme vai dando problema, ele resolve atrás de informação. Mas se você pegar no teu manual do teu veículo, tá? Seja ele 0 km ou usado, não importa. Você vai ver que a fábrica determina algumas posições. Revisão, né, ou troca de óleo, no caso, seria 1 ano ou 10 mil quilômetros, o que ocorrer antes, tá? Mas tem um detalhezinho, uma vírgulazinha bem pequenininha ali que o pessoal não lê e não consegue compreender, porque a fábrica também não disponibilizou essa informação. Ele diz assim: em caso de uso severo, antecipe essa manutenção. E o erro da montadora é não informar para o usuário o que é uso severo. Sim.
E eu tenho certeza que a grande maioria dos nossos ouvintes não sabem o que é uso severo. Uso severo, pessoal, é cidade. Não é só condição de estrada, bem pelo contrário. Não é só a quilometragem, é todo o impacto que causa no dia a dia mesmo do uso do veículo. Então, por exemplo, você anda na cidade, tá? Primeira, segunda, terceira, pega um sinal, tá quente, o carro tem pouco ar refrigerando o motor. Pega um buraco, pega outro buraco. E assim vai. Então, a degradação do óleo lubrificante, ele acontece muito mais rápido que se você fosse um viajante, por exemplo, tá? Então, um viajante, ele pode realmente fazer a cada 10 mil quilômetros ou um ano, ou o que acontecer primeiro. Geralmente, ele não vai demorar um ano, porque geralmente eles andam mais que isso, né? Mas esse carro, ele vai estar sempre em melhores condições do que nós que estamos na cidade, no trânsito de Santa Maria, que é maravilhoso, né? Subidinha, sinal, trânsito, anda e para. Então, a temperatura do motor sobe muito e isso ajuda a degradar, tá, o óleo lubrificante e outros itens, é claro. Então a gente recomenda que você baixe esse período, tá? Baixe lá por 8 meses, dependendo se o cara for muito cri-cri, ele pode até dar uma verificada a cada 6 meses, tá? E claro, pessoal, caiu no buraco e a batida foi forte, não adianta, vai fazer a geometria e vai procurar uma empresa. A mesma coisa quando a pessoa cai um tombo. Que nem eu no caso, né? Que nem tu, né? Que agora quem tá nos acompanhando não pode ver, mas o Luciano andou se machucando, tá com o pé em manutenção, isso, né, Luciano? Manutenção corretiva no meu caso, corretiva. Né? Não foi preventivo. Isso. E então é a mesma coisa, quando a gente cai, a gente tem que normalmente ir ao médico para ver o que danificou, mesmo que a gente não enxergue, né? Então é um bom exemplo da gente fazer com o veículo. Então, deu uma pancada muito forte, vá numa empresa, verifique a suspensão, se possível, verifique a geometria, tá? Porque se a geometria estiver fora, ela pode não estar muito fora no sentido de arriscar a tua segurança em termos de dirigibilidade e perder o controle. Mas você pode ter um desgaste de pneu acentuado, que tu teria mais 20 mil quilômetros para rodar e esse pneu vai durar só mais 5 mil quilômetros, né? E é um custo baixo. Hoje a geometria, acho que de um carro pequeno deve estar em torno de 60, 70 reais, perto de um pneu que, dependendo do carro, custa R$1.000, R$500, né? Então, é um custo muito baixo que tu vai garantir a sobrevida desse sistema de rodagem. Onde vai regulando, né, e corrigindo, então, as coisas para se evitar um gasto maior. Com certeza. E uma manutenção, assim, como se fosse um check-up, então, geral no corpo do veículo. Sim. Isso seria o quê? Uma vez ao ano? 2 vezes ao ano? Eu considero assim, ó, que se você anda na cidade, o ideal é 2 vezes ao ano, tá? 1 vez ao ano na cidade só eu a considero pouco devido à degradação do óleo lubrificante, tá? Não para os demais itens, porque freio na cidade não sofre muito, né? Dependendo da maneira que a pessoa utiliza também, né? Sim. Tem pessoa que tá sempre com o pezinho aqui, né? No freio, tá? Mas de modo geral, isso daí seria uma boa preventiva para tu não gastar muito no futuro. Sim. E em relação à troca de pneus? Sim. Bom, primeiro que a gente tem que manter a geometria certinha, tá? Sempre verificar como é que está a sua suspensão. As buchas de suspensão estão boas, permitem com que essa geometria se mantenha durante o funcionamento do carro. Amortecedores estão bons, né? Então, esse conjunto vai levar, e uma coisa muito importante, pessoal, esquece, calibragem de pneu. Tá? Então, esse conjunto de cuidado vai permitir com que os pneus tenham uma vida útil mais longeva. O que acontece? Também né? depende, nesse caso específico de viagens, né? Depende também o trajeto, Sim. né? E o tipo de estrada que a pessoa vai pegar. Correto. Quando vê, não pega só faixa, só rodovia, pega a parte de estrada de chão também. Daí é um pouco diferente também, né? Os cuidados. Esse cuidado, vamos dizer assim, por mais que seja diferente, vai ter que antecipar os cuidados. Então, se você é uma pessoa que pega mais estrada de chão, antecipa essa olhadinha. Tá? Verifica se o carro não está puxando para um lado, para o outro. Isso pode ser sinal de desalinhamento e vai desgastar pneu. E também vai aumentar o teu consumo de combustível, né? E sempre lembrar, pessoal, do índice de desgaste do pneu. Você vai fazer uma viagem, tem gente que acaba não olhando o índice de desgaste do pneu, que se chama TWI, tá? Então, o pneu, se chegou numa marca de 1,6 milímetros, ele é obrigado por lei e você tem que trocar, tá? Então, em 3 pontos da banda de rodagem de pneu, você faz essa medição e se você olhar o pneu, tu vai ver que tem uns risquinhos transversais, que eles são mais fundos do que a banda de rodagem. Então, quando aquele risquinho transversal ele começar a chegar na mesma linha do pneu, quer dizer que o pneu já está na hora de ser trocado. Né? O pessoal, não, mas ainda dá para rodar bastante. É um nível de segurança devido principalmente a tu passar por um terreno alagado, tá? Ah, não, vou passar um terreno alagado, não, meu carro não é anfíbio. Não é isso. Chuva.
né? Você está na estrada, tem aqueles bolsões de água e o teu pneu vai ser incapaz de drenar essa água, né? Tirar, então você perde o contato do pneu com o solo e pode perder a direção do veículo, né? O pessoal aquaplanar, né? o pessoal chama de aquaplanagem. Então é muito importante você sempre dar uma olhadinha. Tem vídeos na internet, no nosso canal do YouTube Automotive, você vai achar algumas dicas com relação à manutenção, com relação à suspensão e injeção eletrônica, né? Então é um cuidado geral que ajuda na tua segurança para você ter, né? A pessoa vai viajar e às vezes não faz a manutenção e estraga o carro lá, não sabe se aonde. E infelizmente o pessoal, quando está em férias, né, tem algumas empresas que aproveitam a temporada, vamos assim dizer, né? Então uma manutenção aqui, por exemplo, que em Santa Maria custaria em torno de R$500, que eu já vi acontecer, em outros lugares lugares de temporada custaram R$1.500, 3 vezes mais. Sim, porque também pode acontecer pior ainda, quando a pessoa sai achando que o carro está em boas condições e acaba estragando, ficando ainda empenhado na estrada, além de ter que pagar muitas vezes o conserto do veículo, guincho, todo aquele transtorno, às vezes até o hotel tem que pagar, dependendo de onde está, porque até ficar pronto o carro, muitas vezes não é uma coisa simples. Então muita coisa, claro, pode ser evitada fazendo a manutenção preventiva. E eu digo assim, ó, imagina você tá fazendo uma ultrapassagem com a tua família e o carro falha no momento dessa ultrapassagem, e geralmente o pessoal gosta bastante de fazer ultrapassagem bem forçadinha, né? Aquele meio que no limite, e o carro falha, e tu não tem o que fazer. Tu vai jogar pro mato, vai jogar pro lado, vai jogar pro carro que tá vindo. Então é uma questão de segurança mesmo, não é questão de, eu vou economizar, né? É uma economia burra, realmente. Sim. Eu tenho aqui um dado, né, que em 2022, cerca de 1.700 acidentes foram causados pela falta de manutenção aqui no país. E não é pouco, né? Não é pouco. É um número muito elevado. Eu não tenho aqui se esses foram acidentes de baixo impacto, assim, ou se também trouxeram danos, né, à vida das pessoas. Provavelmente também, alguns deles trouxeram, infelizmente. Muitos causados, né, também pela falta de manutenção. É um dos motivos, além de tantos outros, que depois a gente vai falar um pouquinho, né, dos acidentes. Mas voltando, Luciano, à questão ali dos pneus, né, que a gente falava, e a quantidade ali para calibrar, como que a pessoa sabe? Bom, se você não leu no manual, tá? Provavelmente não vai ter lido. Se você abrir a porta do motorista, tá? Em alguma das colunas, ou A ou B, a coluna A é aquela que está à frente à tua esquerda, né? Onde que vai fixada a porta, e a coluna B onde que geralmente ela fecha, né? Geralmente tem um selo ali, um adesivo, onde a montadora especifica a pressão de pneu conforme o carregamento. Então, se você está sozinho, a montadora vai indicar, por exemplo, 30 libras, né, na frente e atrás. Não, mas de 1 a 3 pessoas mais mala, por exemplo, a montadora pode dizer que na frente 32 e atrás 34. E assim varia conforme o projeto do veículo, tá? O pneu, queira ou não queira, ele funciona como um sistema massa-mola. Então ele trabalha em conjunto com a mola e amortecedor. Então tem que ter um equilíbrio. E esse é o estudo que a montadora faz para determinar a pressão. Então tem muita gente que passa uma régua. Não é 30 libras. Não é 30 libras. Varia conforme o projeto do veículo. Certo. E também outra coisa que acontece, a questão dos carros que acabam incendiando, né? Até eu me lembro que em outra oportunidade você já participou de um outro programa justamente com essa temática, onde foi ano passado, né? Que teve alguns casos assim em sequência que aconteceram, né? Que incendiaram carros e ônibus também, se eu não me engano. Teve até um caminhão, né? Na região aqui. E aí você veio para falar um pouquinho sobre isso. Então acho que também seria uma boa oportunidade da gente retomar e relembrar, né, isso, os principais cuidados e por que isso pode acontecer e o perigo, né, que é quando o carro vem a entrar em autocombustão, né? Geralmente é problema de manutenção, tá? Existem alguns defeitos de fábrica que quando acontecem são feitos recall, né? Então a pessoa é obrigada a levar o carro na concessionária para consertar esse erro, senão não consegue nem transferir o carro mais, né? Foi bem interessante essa lei. Mas, de maneira geral, é problema de falta de manutenção no sistema de injeção eletrônica do veículo, tá? Então, vazou combustível numa superfície quente, tu tá andando com o carro, vazou combustível, por exemplo, no escapamento, ele tá quente, então a tendência de começar a queimar é alta. E não é só isso, às vezes vazamento de óleo também leva à queima de um veículo, né? Então, tem que verificar, se o carro tá vazando óleo em alguma superfície,
dê um cuidado especial. Pode ser que seja um vazamento muito bobo, né? Mas pode ser um vazamento de óleo que vai acarretar durabilidade do motor, que pode quebrar, né? E até um incêndio, né? Não é mais tão costume assim caminhões incendiários por causa do sistema de frenagem, né? Então, quando a gente tá descendo a Serra de Itara, aqui às vezes tu sente aquele cheiro de queimado dos caminhões, né? Então, o problema de frenagem ali, porque realmente o caminhão tá com 35 toneladas, e o sistema de freio superaquece, e se ele entrou muito rápido ali, vai queimar freio, né? Então, antigamente era mais comum incendiar os tambores de freio de caminhões. Hoje já não, graças a Deus, eu acho que deve ter mudado alguma composição de material, mas é mais raro hoje em dia, mas pode acontecer. E também a questão de carga mesmo, né, que a fiscalização é um pouco mais intensa que antigamente também, né, o que contribui, né, com forçar ali mais do que a capacidade, né, do veículo. Mas mesmo assim esses acidentes são evitáveis, né? Existe uma regra que está muito comum entre os caminhoneiros, que eles dizem o seguinte: a marcha que você sobe a serra é a marcha que você deve descê-la, né? Ou seja, você desce utilizando muito mais o freio motor do que o freio de pedal em si. Então isso permite que você, com os dois em conjunto, né, você consiga manter a temperatura do freio mais baixa, né? Então se o caminhão está com excesso de peso, claro que isso é errado, tá? Não estou passando pano. Mas ele vai ter que subir por exemplo, aqui a Serra de Itara, numa terceira reduzida, vamos supor, o correto que com a mesma carga ele desça na terceira reduzida para o freio motor ajudar esse processo de frenagem, porque se ele descambar a velocidade, ninguém segura mais. Certo. Uma outra questão também em relação a esse superaquecimento acontecia muito nos carros mais antigos, né? Onde tinham que parar no meio da estrada. Eu lembro várias vezes, já vivenciei isso também, principalmente quando ia para fora, onde o carro superaquecia. O indicador ali no painel marcava superaquecimento. E hoje já não é tão comum isso acontecer, né? Mas com os carros mais antigos, ainda quem tem, também tem que ter esse cuidado, certo? Sim. Não, assim, basicamente isso é problema de manutenção preventiva, né? Então a gente é muito comum a gente pegar carros ali que às vezes gastam muito mais porque colocavam só água no sistema de refrigeração, né? A fábrica estimula você a utilizar o fluido correto. O que é o fluido correto? Geralmente ele tem uma parte de etileno glicol e uma água desmineralizada. Então o pessoal chega às vezes no posto de gasolina, né? O cara, não, mas a água tá baixa, o cara vai lá e completa com água comum. Tá? E às vezes também com o motor quente, né? Que não é o adequado. Não tem problema. Não tem problema. Mito, isso é mito? Não, é mito, tá? Pode completar com motor quente, não tem problema nenhum. O mais importante é você não colocar água de torneira. Tá? Inclusive um amigo nosso me ligou, cara, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô comprando o aditivo original, diz ele, e a água do meu carro, dá 2-3 meses eu limpo, fica um tom de ferrugem, né? Porque a maioria dos blocos do motor são de ferro fundido, então ele ferruja mesmo. E eu só perguntei para ele assim, tá, e tu tá comprando diluído, que é pronto para uso, ou tá comprando concentrado? Não, tô comprando concentrado original, Volkswagen. Tá, mas e qual fluido tu tá colocando junto? Ah, não, eu tenho um poço artesiano que é muito bom, diz ele. Errou tudo, né? Tu comprou o fluido correto, mas tu não fez a diluição correta, né? Ou tu compra o fluido então pronto para uso já diluído. Então são esses danos que vão causando ao longo do tempo que o pessoal às vezes acha que está economizando. Eu dou um exemplo, tá? Para você trocar um fluido correto uma vez por ano, fluido de arrefecimento, tu vai gastar, dependendo do carro, em torno de 150, 200 reais, tá? Se você não fizer isso da maneira correta, começar a botar água de torneira, como eu digo, né? Geralmente lá por 50, 60 mil quilômetros você queima junto do cabeçote. E hoje, para tu tirar o cabeçote, dar uma plainada, ver se tá tudo certinho, tu vai ter que trocar a correia dentada junto, é um serviço que, dependendo do carro, não baixa de R$13.500, tá? Então, porque tu quis economizar, tu vai ter um prejuízo de no mínimo R$3.500, tá? Tô chutando bem baixo. Sim, porque aí normalmente já vai e já se encontra daí outras coisas que também outros não foram problemas, feitas a manutenção. porque tu vai ver a tua bomba d'água, ela já se danificou por causa dessa água, a tua junta queimou por causa disso, então tu vai ter que dar uma plana no cabeçote, ter a mão de obra. Então a brincadeira vai muito mais longe porque tu estava querendo teoricamente economizar. Sim, e esse fluido também, então a troca dele é conforme o uso mesmo do carro? Sim, sim. A gente recomenda que pelo menos uma vez por ano tu verifique. Se possível, troque. Porque a montadora até ela diz que ele é como se fosse, né, inviolável. Ele não troca com o ar, temperatura com o ar, então ele não degrada. Mas isso é uma mentirinha deles, né?
tá? Porque eles vão vender peça, depois vão ganhar o Sim. dinheiro em cima, né? Sempre Tá? tem também. Então a gente recomenda que tu verifique o nível correto, se ele está entre o mínimo e o máximo. Se tu vê que ele está começando a baixar, existe um problema de vazamento, tem que ser verificado. E uma vez por ano tu vai lá e dá uma conferida se é necessário realmente trocar esse fluido. Dentro de um ano e meio, tu pode trocar esse fluido que não vai ter problema nenhum se não tiver nenhum vazamento, né? Certo. Além da manutenção preventiva, então, que tu já falou ali do óleo, do filtro, dos pneus, Suspensão. da suspensão, de partes mais estruturais, assim, do próprio freio ali, gostaria que tu falasse um pouquinho mais para enfatizar, porque realmente é algo que é bem perigoso e às vezes a pessoa vai deixando ali de fazer aquela manutenção no freio e aí na hora que precisa, se vai pegar a estrada, às vezes pode ser fatal, né, Luciano? Com certeza. O pessoal, isso é falta de orientação, né? Aí a gente tem que colocar a culpa não só no usuário, mas também em quem orienta a sua manutenção, né? O fluido de freio, ele é um fluido higroscópico, né? O que quer dizer isso? Ele absorve a água do meio ambiente, tá? Então, ele absorvendo a água do meio ambiente aqui, nosso meio ambiente aqui no estúdio, por exemplo, tem uma umidade relativa. Isso acontece lá no carro mesmo com a tampinha fechada do sistema de freio. Então, ele vai absorvendo essa água e ele vai criando um ácido ali, vamos assim dizer, de uma maneira bem simplificada, né? E ele vai prejudicando todo o sistema de frenagem. E no momento que você precisa de uma frenagem de emergência, qual que é a tendência? Como esse fluido não está correto, ele tem água, e a temperatura de frenagem ele é muito alta lá nas pastilhas de freio, às vezes ultrapassa 400 graus Celsius, essa temperatura ela se propaga para esse fluido de freio, e como tem muita água contida, ela começa a borbulhar. E é muito comum o pessoal dizer assim, não, mas eu estava freando e eu perdi o freio. O que era isso? Era falta de manutenção da troca do fluido. Então tu pode se envolver em um acidente por não estar fazendo a troca do fluido correto. Esse é o primeiro ponto que eu saliento, porque é o que a gente mais pega lá na oficina. Mas eu nunca troquei fluido de freio, o carro tem 5 anos, nunca trocou. No momento de uma frenagem de emergência, infelizmente, tu vai perceber que o teu carro não está freando. Além disso, isso... Sim, vai perceber só ali, que nem pegando um exemplo, né, bem básico. Só vai ver que terminou o gás quando vai fazer a comida. Mais ou menos, né? Por aí. Já botou a carne no forno e Sim. Tchau. Né? Além disso, os carros que possuem sistema ABS, né? Você prejudica o funcionamento do sistema. Então, ele pode levar a um descontrole do sistema ABS também. Né? O que o ABS faz? O ABS é como se fosse um cara muito rápido com o pé no freio, ele aperta e tira milésimas de vezes por segundo para tentar impedir que as rodas travem. Então você imagina esse fluido que não está bom, ele não está de maneira certa nem com a quantidade de água, nem com a compressibilidade dele para transmitir a força correta para o sistema de frenagem. Né? Então isso daí é muito importante, fluido. Esse fluido eu digo que é obrigatório uma vez no ano. Tá? Já pegamos carros lá no automotivo em que a roda estava travada, uma delas, devido a não fazer manutenção da troca do fluido. Outro detalhe, lá no sistema de frenagem nós temos pinças que empurram essas pastilhas nos discos. E essas pinças elas acabam recebendo força desproporcional entre elas devido ao fluido. Então você tem um desgaste irregular, muitas vezes de pastilha, e consequentemente do disco de frenagem. Então é muito importante tu fazer essa manutenção, olha o freio, vê como é que está o índice de desgaste. Se ele estiver muito desgastado, o pessoal costuma dar passe, tá? Mas a maioria dos carros hoje permite no máximo 2 passes, depois ele fica muito fino e pode quebrar durante um processo de frenagem. E a saúde das pastilhas, né? Elas têm que estar pelo menos aí com... Olha, pessoal, a partir de 20% de material sobrando, já é recomendável a troca. Tá? Então vai lá, dá um passezinho no disco só para dar planicidade, bota a pastilha nova, faz o assentamento, troca o fluido certinho, que a tua segurança no momento de frenagem vai ser sempre alta. Sim, não tem nada que pague a segurança da pessoa. E não adianta, né? No momento que se tem um veículo, tem que ter a consciência que tem que fazer a manutenção. É um compromisso próprio máquina, com os outros, né? Consigo mesmo e com os outros, né? Com a sua família também. Bem, nós já chegamos ao fim do primeiro bloco. Só antes eu vou trazer um recadinho para vocês. Já conhece o Clube Demais do Grupo Diário? Chegou o Clube Demais, o clube de vantagens exclusivo para assinantes do Diário nas modalidades impressa e também digital. Para ter acesso ao clube, o assinante precisa baixar o aplicativo do Grupo Diário ou acessar www.clubedemais.com.br e efetuar o cadastro para o primeiro acesso.
Não é assinante ainda? Ligue para o 3213-7272 ou através do site do Diário na aba Assine. Por apenas R$ 15,48 mensais, o assinante pode usufruir de descontos que podem chegar a 100% em alguns estabelecimentos. Não perca tempo, venha ser demais. O Análise vai para um intervalo e já voltamos. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado, que tem a parceria de Cotricel, que agradece a todos que cooperaram ao longo do ano que passou. Em 2023, seguiremos compartilhando o amor pela terra e colhendo os novos frutos para alimentar o mundo. Nós seguimos conversando com o engenheiro mecânico Luciano Sokol, que está aqui conosco nos trazendo alguns esclarecimentos e explicações em relação à manutenção, dos veículos, principalmente para quem vai pegar a estrada agora nesse período de férias, mas que também vale para o ano todo, né, Luciano? Com certeza. Para a gente avançar um pouquinho também na conversa, só antes eu gostaria de te perguntar ainda duas coisas em relação a parte ali do veículo mesmo, que eu acabei esquecendo, na verdade, quando eu toquei ali no assunto dos carros que volta e meia acontecia de incendiarem, né? Sim. A questão do extintor, né, veicular, que não é mais obrigatório,
mas que talvez seria uma opção, porque até chegar muitas vezes o socorro ali, ou né, tá no meio da estrada e porventura a pessoa não fez a manutenção e o carro venha, né, a ter algum curto, alguma coisa, seria válido a pessoa carregar mesmo não sendo obrigatório? Qual a tua percepção? Assim, geralmente existe, com certeza deve ter existido um estudo em que o número de incidentes de incêndio deve ser muito pequeno para que eles, vamos dizer assim, tivessem essa ordenação de não ser mais obrigatório o uso do extintor. Mas eu acredito que é válido, né? Se você faz a manutenção do seu carro em dia, você pode acabar salvando a vida de outra pessoa, né? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que outra pessoa se envolveu num impacto frontal, né? E esse veículo começou a vazar combustível e começou um pequeno incêndio, né? Geralmente as pessoas, logo após o impacto, elas estão, dependendo do impacto, elas estão ainda muito atordoadas, né? E você perde um pouco o teu raciocínio lógico de sair do carro, né? Porque geralmente um impacto muito forte e balança muito, principalmente o cérebro, e te tira um pouco da consciência. Então tem pessoas que ainda ficam alguns segundos assim inconscientes dentro do veículo depois do impacto. E você pode acabar ajudando, né? Essa família que por acaso começou um pequeno incêndio, né? Eu vou dar uma dica para vocês: se tiverem que abrir o capô, não abram todo o capô, deixa ele entreaberto bem pouquinho, porque daí você diminui a exposição ao oxigênio. Então você abre um pouquinho o capô, a superfície que você está tentando apagar o fogo, e bota o extintor ali para que ele abafe esse contato com o oxigênio. Sim, porque o oxigênio faz com que aumente, né, a combustão do incêndio, certo? Uma outra questão também que eu queria te perguntar em relação à manutenção do ar-condicionado, né, nos veículos, que hoje em dia com a temperatura como tá, é difícil, né, andar com o carro sem o ar, né, mas ele precisa também ter uma manutenção, né, e também levantar uma questão, né, que é controversa, né, que é a controvérsia sobre a questão do ar-condicionado, se gasta ou não gasta mais combustível indo com ele ligado ou desligado. É uma briga dos gringos, que nem eu digo, né. Bom, a manutenção básica do ar-condicionado é o filtro, tá? Então, é sempre manter o filtro limpo, tá? A gente pega alguns carros ali que, olha, dá vergonha de olhar o filtro, tá? Já tem até fungo, algum deles, e bactérias ali que com certeza vão trazer problemas de asma e por aí vai, problemas respiratórios, né? Sim, um pequeno espaço que é o veículo, confinado. A pessoa ou a família, às vezes o carro cheio respirando, né? Aquele... É muito prejudicial para a saúde. Então, eu digo assim, vai trocar o filtro de ar do motor, verifique como está o seu filtro do ar-condicionado. Além disso, o filtro que não está entupido, né, que a gente, para essa sujeira, ele também vai ajudar no sistema do ar-condicionado e vai melhorar a eficiência do sistema. Então você vai ter um ar que gela mais, né, que pode dar mais conforto para o pessoal que está dentro do carro, se você tiver com o teu sistema em dia. Se por acaso você está com o teu sistema em dia, no caso do filtro, e você sentir que ele não está gelando, dá uma chegadinha na oficina, a gente olha para você, pode ser gás baixo, pode ter tido algum vazamento, né? Às vezes pode ser até um problema elétrico que não está acionando a embreagem ali do ar-condicionado, né? Mas é bom também tu dar uma olhadinha se está tudo bem antes de fazer uma viagem dessa. E agora vamos para o tema dos gringos? Isso. Os Gringolândia? Vamos lá. Bom, o que acontece? Quando o sistema de ar-condicionado ele é acionado, ele é um compressor mecânico, né? Então ele vai roubar parte da energia que está sendo gerada pelo motor. Então é muito comum a gente perceber que alguns carros perdem até 5 cavalos de potência, dependendo do qual regime tu está utilizando, devido ao compressor do ar-condicionado. Então, o que a maioria dos motoristas relata? Que quando você liga o ar-condicionado, o carro perde força, perde potência, e você acaba tendo que acelerar mais. Às vezes até dificulta numa ultrapassagem, por exemplo. Com certeza, com certeza. Hoje os carros modernos, não são modernos, mais antigos, existia um recurso, principalmente do 1.0, que quando você emitia uma aceleração muito grande no carro, botava o pedal do acelerador lá no assoalho, ele desligava por 5 segundos o compressor do ar-condicionado. Aí depois ele retorna normal. Tá? Mas realmente ele vai penalizar em termos de geração de energia, ele vai consumir uma parte da energia que está sendo gerada pelo motor. Hoje em dia existem alguns ar-condicionados que a gente chama que possuem compressor variável. Então ele não pesa tanto como aqueles sistemas antigos. Então vamos supor que ele perca de 5 cavalos, vai perder 2,5 cavalos, 3 cavalos. Então isso dá uma sobrevida aí de potência e resposta para o carro. A controvérsia que nós vamos comentar agora é o seguinte: existe
um lado que ele consome mais, entre aspas, porque ele está roubando parte da energia, mas em contrapartida, o pessoal fecha os vidros do ar-condicionado, do vidro do carro, para utilizar o ar-condicionado. Então existe o benefício aerodinâmico, né? Que o pessoal chama de arrasto aerodinâmico. Então você permite com que o ar escorra de uma maneira mais fácil através da superfície do veículo, não gerando turbulência, que quando está com o vidro aberto, aquele ar tem a tendência a entrar para dentro do veículo e gera ondas de pressão externa que aumentam a força de deslocamento do veículo. Que também, né, causa nas pessoas também uma sensação, às vezes, de surdez, né? Para o pessoal que está em casa entender ali na prática, né, o que seria essa pressão também. Existe um processo na aerodinâmica ali, pessoal que, às vezes, dependendo do projeto do carro, quando chega em 80, 90 km por hora e está o vidro aberto, ele faz um ruído bem similar a um TAF, fica e essa daí é uma batida de onda de pressão do lado externo do veículo, que ele retorna para dentro do veículo. Tá? Então isso é muito estudado, o pessoal na engenharia chama de wind noise, né? Então você fechando os vidros, você já impede que isso aconteça. Então o teu deslocamento do teu veículo na massa de ar, a tua aerodinâmica, melhora e diminui o arrasto. Então hoje se diz que o consumo que aumenta é beneficiado pela menor resistência aerodinâmica e teoricamente empata. Tá? Então eu nunca vi nenhum consenso em relação a isso, dizendo realmente melhora, realmente piora. Hoje o consenso é que existe um empate entre o desperdício da energia e tu tá facilitando o deslocamento do carro porque está com os vidros fechados. E cara, vamos ser bem sinceros, né? E o conforto da família, né? E o teu conforto. Imagina o pessoal aqui do sul gosta muito de ir para Santa Catarina. 12 horas, 10 horas dirigindo naquele calor, a tua acuidade visual diminui, a tua capacidade de raciocínio diminui. Quer dizer, você já vai estar entrando no modo até de saco cheio de estar dirigindo aqui. Eu vou ultrapassar de uma vez que eu não aguento mais ficar atrás desse caminhão. Então, queira ou não queira, tu vai estar aumentando o risco da tua família. Então, vai com conforto, vai com tempo, sai de maneira antecipada, nunca sai atrasado, porque vai fazer com que tu faça ultrapassagens forçadas. Outra coisa que eu ia te perguntar que me ocorreu agora é justamente isso. Digamos que a pessoa vá ficar 12 horas viajando, tá? Claro que é praticamente impossível para a pessoa em si viajar 12 horas sem pelo menos parar para ir, né? Ir ao banheiro, ir tomar uma água, levantar e se esticar. Mas e para o veículo? Existe alguma recomendação de horas de uso contínuo? Não. O veículo, se tiver em dia, tu pode andar, vamos dizer assim, praticamente uma semana com ele direto sem problema nenhum, se ele estiver em ordem, né? O maior problema é o usuário, que ele vai cansar. Então a gente recomenda que a cada 150, 200 quilômetros, desça do carro, dê uma esticada, toma um cafezinho, bate um papo, dá uma caminhadinha. Eu digo assim, transforme essa viagem em uma férias realmente, não como um compromisso. Porque daí você tá enlouquecido, porque daí as crianças atrasaram, que não sei o que lá, né? Vai com calma, se desloca com calma, tu vai ter tempo de chegar, se tu for devagar, com consciência, tu vai chegar e com vida, sem grandes contratempos. Sim, muitas vezes daí dá uma relaxadinha ali quando desce também, né? Isso, já dá uma respira. desopilada ali pra não tomar também nenhuma atitude imprudente, que também é uma grande causa, né, de com acidentes. certeza, na verdade a maioria das causas de acidentes são imprudência, né? E detalhe, vamos voltar ao ar-condicionado bem rapidinho, pessoal, todo carro tem uma tecla ali que chama recirculador de ar. Tá? É utilizada geralmente quando tu quer que o ar-condicionado gele mais, porque ele vai trabalhar só com o ar interno, ou por exemplo, tá numa subida e entrou atrás de um caminhão ali, né, e aquela fumaça de diesel vai entrar, então o pessoal fecha o recirculador. Recomendação da fábrica, não fique mais que 15 minutos com o recirculador fechado, tá? Porque o oxigênio que está ali dentro vai ser consumido, né, e isso prejudica o teu nível de raciocínio lógico e de ação, caso tu precise fazer alguma coisa. Então, passou 15 minutinhos ali, pessoal, abra o recirculador de ar para que uma massa de oxigênio nova consiga adentrar e manter saudável esse ambiente. Certo, muito bem lembrado essa dica, Luciano. E outra coisa, a gente falava ali antes de começar o programa, que eu disse que eu iria, né, te questionar em relação à estrutura, né, dos veículos, que também muitas pessoas, né, comentam assim, mas esses veículos novos agora são muito frágeis. Então eu gostaria que tu falasse também um pouquinho, né, tu estava me explicando, né, essa questão, e acho que é importante também quem está em casa saber isso que você estava explicando, por favor. Existe uma disputa do pessoal dos carros antigos, né, e que diz que aquilo era carro de verdade porque a estrutura era forte e que esses carros novos... Qualquer batidinha já amassa. Já amassa, né. A estrutura do veículo, a engenharia em si,
né, esses 4 anos que eu tive na área de projetos da Ford do Brasil, a gente consegue perceber essa evolução, né, da engenharia em termos estruturais, né? Então o carro hoje, primeiro que se busca é que ele seja leve para ser eficiente. E nas periferias do veículo, realmente, hoje ele é mais macio, vamos assim dizer. Para quem está nos ouvindo em casa, tá? O que seria a periferia dos veículos? Por exemplo, para-choques, faróis, a parte traseira, né? Ou seja, tudo que envolve contato mais externo, vamos assim dizer, né? Então ele possui uma tendência, tá, muito maior a amassar com facilidade numa mesma velocidade, por exemplo, que um carro antigo, tá? Mas o que acontece? Hoje existe uma curva prevista de desaceleração interna do veículo. E para que a engenharia desenvolveu isso? Para que se você bater com a sua família, a tendência, tá, dependendo da velocidade do impacto, seja que vocês saiam todos bem dentro do veículo, né? Então o que se percebeu com o passar dos anos? Que era necessário ter uma curva de absorção de impacto. O nosso corpo, né, ele é composto de vários órgãos internos e cada um possui uma densidade. Então a gente imagina, eu estou andando a 80 km por hora e paro de repente. Mas nada para de repente, né? Existe uma inércia e cada órgão no seu organismo, por ter uma densidade diferente, eles vão se deslocar de uma maneira diferente. Então tu imagina um impacto a 80 km por hora, tem órgãos que vão se sobrepor, tentar esmagar um ao outro, né? E você vai ter casos de falência por hemorragia. Às vezes a pessoa nem ficou roxo lá de fora, mas morria por hemorragia interna. Pelo tá? impacto ali da batida. Pela desaceleração. Tá? Certo. Então, o que acontece? Hoje em dia, tem muita galera que gosta do uso do All-Star ainda, né? Tá? Mas experimenta correr com o All-Star. Né? O impacto que tu sente nas articulações, tornozelo, joelho e quadril é muito grande se você comparar a um tênis específico de corrida que ele possui um certo grau de amortecimento. Então eu gosto de usar esse exemplo para você ver que vai acontecer a mesma coisa com o teu corpo lá dentro desses carros mais novos. Tá? Então ele vai absorver parte desse impacto, não vai ser transferido para ti, então a desaceleração interna do teu corpo vai ser menor. E a tua possibilidade de sair vivo do impacto desse tipo é muito maior. Mesmo que o carro venha por si a sofrer maiores danos. Maiores danos. É propositalmente projetado, né? Isso. Para isso, para facilitar. E daí é o seguinte, quando a gente chega na parte estrutural propriamente dita do veículo, que a gente chama de célula de sobrevivência, é onde existe um maior grau de rigidez mesmo. E não é nem comparável aos carros mais antigos, porque daí esses perdem assim, ó, de goleada da rigidez estrutural da célula de sobrevivência que existe hoje. Existe um vídeo muito interessante no YouTube, quem quiser procurar, são 2 carros Chevrolet, um Chevrolet Malibu, tá? Um de 1967 e outro acho que de 2006, 2007. E eles fazem uma batida em overlap frontal, que é a maioria dos acidentes, né? Nunca bate 100% de frente com frente, sempre meio que de canto, vamos assim dizer, né? Um pedaço da frente. E é notada assim a diferença de estabilidade estrutural dos 2 carros. E é interessante que eles colocam câmeras dentro dos carros para mostrar como é que o dummy é jogado dentro do veículo, né? Como é que o corpo da gente, que é o dummy substitui o nosso corpo, como é que ele sofre os impactos. E é impressionante tu ver um para outro que o do carro mais antigo, inclusive o volante e o painel, né, acertam o rosto e o peito do motorista, né? Ou seja, ali é morte, né, certa, né? Sim. Porque primeiro dá aceleração alta e depois sofre impacto do volante e do painel do veículo. Vai quebrar costela, vai perfurar pulmão, isso é certo, né? Então essa diferença de conceito que mudou com o passar dos anos é o que hoje é possível fazer com que muitas pessoas tenham acidentes sérios, tá? E saiam muito bem deles com danos pequenos, né? Hoje a norma, o que a norma, não é uma norma brasileira, tá? Infelizmente, mas existem normas internacionais de institutos independentes que estudam esses acidentes, né? Então as normas falam assim, Luciano, mas por que o impacto frontal offset, que chamam, né? É de 64 km por hora. Por que essa norma diz que é 64 e não 80? Porque a maioria dos acidentes catalogados levou a essa conclusão. Ou seja, a maioria dos impactos acontece numa velocidade média de 64 km por hora em overlap, né? Ou seja, ele pega meio que de cantinho aqui assim, tá? Offset, desculpa, né? Então a maioria dos impactos é estudado nesse sentido. Por isso que essas normas estão aí, não é à toa, foi estudado. Como é que aconteceu um acidente assim?
é estudado, qual é a velocidade de impacto, o que aconteceu com os ocupantes. Então, assim, eles começam a determinar o que é importante na estrutura do veículo. Claro, avaliando os dados dos acidentes, né, para projetar, então, novos veículos com uma tecnologia também que está aí para auxiliar também, com certeza, né, os danos. Com certeza. Aí você entra lá no site da Euro NCAP, N mudo, né, CAP, e tem a Latim, que é lá de América, NCAP também, são 2 institutos que trabalham em conjunto. No futuro, eles querem equiparar os níveis de conceitos entre ambas, né? Você pode ver qual que é a pontuação do teu carro, no impacto frontal, lateral, conforme a norma daquela época, porque aquela norma vai evoluindo, né? Então, foram aí que começaram a surgir os airbags, o sistema de frenagem emergencial, que tu não precisa nem pisar no freio, ele detecta com um radar que tu tá indo rápido demais, ele automaticamente freia o carro, assim como apareceu dos caminhões da Volvo, né? E vários outros conceitos estruturais e de airbag, de cintos, que foram surgindo para que o pessoal consiga sair vivo durante esses impactos. Então é muito importante, se você tem dúvida do teu carro, entra num desses sites, procura o teu modelo, que você vai saber o nível de segurança estrutural dele e outros níveis. A gente separa dentro da questão de safety, né, que é chamada dentro da engenharia, segurança passiva e ativa. A ativa é tudo aquilo que pode evitar um acidente, né? Isso nós vamos falar até do limpador do para-brisa, né? Sistema de detecção de movimento, que são esses radares, né? Um freio ABS, ESC, controle eletrônico de estabilidade, né? E são tudo que para impedir que aconteça o acidente. E a gente não falou também ali dos faróis, né? A questão ali também de cuidar isso quando vai. Tem que estar sempre regulado. Testar se tá tudo certinho. Tem que né? ver se está tudo certinho na iluminação, se está na regulagem certa. Porque a pior coisa é descobrir que teu farol está fora da regulagem de noite com chuva e sem lua cheia, né? Aí com o limpador ainda mais ou menos. Aí tu, por que eu não fui ver essa porcaria antes, né? Mas daí às vezes é tarde demais. Sim. Tá? E o passivo, aí entra airbag, né? Os airbags hoje, eles têm alguns carros, eles possuem o alerta de cinto de segurança não afivelado, é tipo uma balança que tem ali, tá? Então alguns carros, eles medem qual que é o peso da pessoa que está ali e calibram o disparo do airbag conforme a pessoa que está ali, tá? A partir da medição do cinto de segurança. Então, por exemplo, eu entrei aqui no estúdio e sentei nessa cadeira, tá? Tem alguns sensores que são on-off. Diz que tem alguém ou não tem ninguém, certo? E tem alguns sensores que ele medem o peso da pessoa que está aqui. Então, chegou o Luciano aqui, sentou 82 quilos, e ele lá na central do airbag, ele está informando, ó, se acontecer aqui um impacto, a curva de disparo desse airbag é para uma pessoa de 82 quilos. O que acontecia? Antigamente era uma régua só, era on-off. Então você calibrava para um corpo padrão, por exemplo, de 72 quilos, se não me engano, a norma na época. Só que se eu tiver uma criança mais leve ou tiver uma pessoa mais pesada, a curva de deslocamento dessa pessoa em direção ao painel é outra. Então eu tenho que adequar o funcionamento do airbag para que eu possa reter essa pessoa sem machucar. Tá? Isso foi muito comum na década de 90 nos Estados Unidos, em que lá não era obrigatório tu usar o cinto de segurança. Mas os carros já estavam vindo com airbag. Então existiram casos de a pessoa faleceu de fratura de pescoço, não pelo impacto do carro em si, mas pelo impacto do airbag, que é do sistema de retenção. Porque assim, o airbag não foi feito para trabalhar sozinho. Ele é um conjunto com um cinto de segurança. Então eles têm que trabalhar juntos, unidos. Claro que o primeiro sistema de retenção é o cinto de segurança. E o airbag ele vai te ajudar a amortecer esse impacto, né? E também tu não encostar em algumas superfícies mais duras do carro, como o painel. Então você vai ver hoje tem carros que possuem o tal de knee airbag, né? Que é a posição para os joelhos. Então quando você bate, você não consegue segurar as tuas pernas. A tendência é que teus pés vão para frente. Então existem carros que possuem airbags para o joelho para você não bater em superfície dura e para você conseguir sair caminhando no teu carro. Claro que existem lá agora os side bags, airbags de cortina para tu não bater a cabeça nas colunas, impacto lateral. Cada dia é uma tecnologia nova. Cada dia algo novo para que a gente consiga sair cada vez melhor de dentro dos veículos. Sim, aí o aumento, né, do número de veículos não tem nem parâmetro, né? É impossível acompanhar até com próprias, às vezes, mudança, né, de rodovias, ampliam, duplicam.
E quando terminam de fazer a obra, já tem o dobro de veículos que percorrem aquele Com lugar, certeza. né? Então são muitos. Inclusive a norma está querendo mudar, não sei quando que vai mudar, porque está em estudo ainda, eles querem aumentar de 64 para 68 km por hora, porque eles viram que o pessoal está com o pezinho mais pesado, né? Então isso daí ainda está em estudo, eu não sei quando que vai mudar essa norma, né? Tanto na Latim quanto na Euro NCAP. Então, Luciano, fora também tudo isso que nos trouxe, né, da manutenção do veículo, né, e todas essas informações adicionais também, né, de como estão os carros agora, uma outra questão importante também quando se vai pegar a estrada são os outros cuidados também que a pessoa tem que ter, né, Sim. consigo e com os outros, né, não adianta, o ditado, ele permanece, né, Com porque certeza. não adianta também tu saber as regras e tu não ter o carro em boas condições. E outras vezes não adianta tu ter somente também o carro e tu ser imprudente. É um Com conjunto, certeza, é um complemento um ao outro, né? Sim. E muitas causas de acidente também envolvem a questão do celular, né? Aumenta. Isso é muito mais até na cidade, mas também nas rodovias é Tem registrado. acontecido também. Né? Celulares e, claro, o álcool, né? Sim. O álcool também envolve principalmente agora, né? Que era a época de final de ano, de festas, né? O pessoal cai pra dentro da garrafa, né, Ou infelizmente. agora que vem se aproximando o carnaval, infelizmente, por mais que se tenham operações, as pessoas ainda agem, né, desse modo. Então, gostaria de te agradecer por ter vindo, né, disponibilizado esse tempo, trazer algumas dicas, né, desde do básico ali, do principal, mas nunca é demais a gente repetir, porque a gente sempre vai deixando. Sempre pra depois. Só que às vezes o deixar acaba não só custando dinheiro, mas às vezes uma vida por uma simples manutenção que poderia ter sido feita, Com né, certeza. antes de pegar a estrada, envolvendo segurança sua, da sua família, né? Com certeza. Hoje em dia, só para terminar o assunto, a parte do airbag, né? Tem pessoas que estão vendo o alerta do sinal do airbag dizendo que está com algum defeito e o pessoal não faz a manutenção. Às vezes é só um chicote, mau contato. O pessoal vá fazer a verificação, porque se bater, o airbag não vai acionar. E se baseia muitas vezes no que não vai acontecer comigo. Não tem mais como a pessoa ter esse tipo de pensamento, porque é um segundo, é um descuido. Às vezes pode não ser seu, você pode estar dirigindo da maneira mais correta, ter feito tudo, né? E vem às vezes, infelizmente... Será que vale a pena a ali. loteria do não e do sim? Exato. Uma curva de impacto, né, num carro não passa de 90 milissegundos, que é um segundo dividido por 1000. Será que você vai deixar para esses 90 milissegundos a responsabilidade da tua vida e da tua família? Exato. Acho que não vale a pena, né? Com certeza. Então, fica aí a dica, pessoal. Manutenção nos veículos e bom senso, né? Que nunca é demais. Bom Sem senso imprudência, também. sempre. Exato. Bom, a análise deste sábado, então, 21 de janeiro, vai ficando por aqui. A gente falou um pouco sobre os cuidados, né, antes de pegar a estrada para viajar, com várias informações e dicas, né, que o Luciano nos trouxe, nos relembrou também, né, de algumas. E agradeço, então, a ele mais uma vez, o Luciano Sokol, que é engenheiro mecânico, empresário e proprietário da Automotive. Muito obrigada. Imagina, um prazer estar aqui com vocês e ajudar o público do Diário. Muito obrigada. Obrigado. O Análise volta no próximo sábado, a partir das 10h30. Fiquem agora com o Central CDN. Tchau, tchau.